me chamou quando estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado com o Santo Espírito. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Se a igreja está em comunhão com o Senhor. Pensamentos e converta-se ao Senhor, converta
buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai a Deus, buscai a Deus enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, Seus pensamentos e converta-se ao Senhor, e converta-se ao Senhor, que terá compaixão, que terá compaixão, que terá compaixão, e muito perdoará. Que bom poder estar aqui hoje, uma vez mais, nesta amada igreja, que é a mãe de todas as Assembleias de Deus, de todas as congregações, pontos de pregação no nosso Brasil. Gosto muito de vir a Belém, amo os irmãos. Sempre que vejo alguma notícia, alguma chamada sobre Belém, mexe com o meu coração, porque aqui está a nossa igreja mãe. Tem um afeto, um carinho especial pelo casal Samuel e Rebeca, que conheci no início da década de 70, então estamos na 5ª década de amizade, de companheirismo, e é um casal que eu tenho uma admiração muito grande. Esta semana estivemos juntos lá no Rio de Janeiro, na Rede Boas Novas de televisão, em 2 grandes cultos pentecostais, né, com línguas estranhas, com lágrimas, e tinha lá do nosso lado uma irmã forte, que ela começou a chorar, e ela disse: "Me convidaram aqui só para chorar, só para me alegrar". Então, foi muito bom. E saímos do Rio de Janeiro hoje de manhã, para estar no culto aqui à noite, e também em um grande culto, que eu não sei se o pastor Samuel sabe, mas haverá um grande culto amanhã no Centro de Convenções do Centenário. Não sei se falaram para o irmão, acho que esconderam, acho que cobriram aquele lugar. Vai ter bolas, vai ter bolo, balões, vela. Se não tiver vela, velhas, cheias de graça e de poder, glorificando a Deus pela sua vida, pastor. Pastor Samuel, o senhor é uma referência para nós. Nós o amamos, nós queremos estar junto com o irmão, nós nos emocionamos quando nos encontramos. Eu quero deixar aqui para o pastor Samuel um versículo que está no livro de Isaías, no capítulo 32, o versículo 8, que diz assim: "Mas o nobre projeta coisas nobres,
e pela nobreza está em pé. Portanto, nesta noite quero declarar para o pastor Samuel, que as bênçãos, que as vitórias sejam contínuas e abundantes na sua vida. Que os teus projetos, os teus sonhos, as tuas aspirações se concretizem todos. Que as ricas promessas do Senhor se cumpram de maneira integral na sua vida. Um beijo no seu coração. E eu treinei no caminho para fazer um gesto, e a única frase que eu sei falar em inglês, eu vou falar para o senhor. Começou para o senhor. I love you. Do que é feito o homem? A palavra de Deus nos diz que pelos frutos conheceríamos. Avô, pai, esposo, pastor, amigo. Um líder inspirador. Um homem é feito dos adjetivos que a ele são chamados. Feliz aniversário, pastor Samuel Câmara. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, no dia em que a Reforma Protestante completará 500 anos, nosso querido e amado pastor Samuel Câmara completará 60 anos. De fato, um grande reformador também da igreja, um homem chamado por Deus para fazer a diferença. E como nós falamos hoje pela manhã, que tivemos aqui um grande café da manhã, juntamente com o nosso pastor e sua família. Ele é um pai, ele é um amigo, ele é um companheiro, é um servo de Deus, um homem de Deus, e está aqui há 20 anos, servindo a Deus e ao próximo com muita alegria. E queremos nesse instante convidar nossos amados e queridos irmãos, líderes, pastores aqui presentes. As células estão aí, olha, pode fazer barulho, nossos jovens e adolescentes, glória a Deus. E lá em cima também. E queremos convidar toda a igreja a se colocar em pé e convidar aqui a Rutinha e o Enzo para entregarem uma lembrança ao nosso querido pastor Samuel e também a nossa pastora Rebeca Câmara. Glória a Deus. Nosso maestro. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar, pedindo mais graça de Deus ao pastor Samuel e a toda a família. Deus, nós te louvamos por esta noite, por este dia, por este momento. Pedimos saúde ao teu filho, saúde da alma dele, saúde no corpo dele, saúde no espírito dele, Senhor. Deus, nós pedimos graça sobre ele, pedimos a tua bênção sobre ele, Senhor. Pedimos a tua presença sobre ele, Senhor. Pedimos o cumprimento das tuas promessas sobre ele, ó Deus. Cerca o teu filho, Senhor, com a tua poderosa presença, Deus, e cumpra nele o teu querer e o teu realizar, para a glória do teu nome. Louvamos a ti, Senhor, por este dia, no poderoso nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor pela vida? Meus irmãos, Atos capítulo 4.
O versículo 1 em diante diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinassem o povo a anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Pode assentar no seu lugar, se desejar, mantenha a sua Bíblia aberta. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos, o texto que compartilhamos nesta noite convosco, ele no seu contexto traz algo maravilhoso, espetacular, acontecido naqueles dias. Pedro e João indo ao templo, a hora nona, a hora da oração, conforme a narrativa de Atos capítulo 3. Chegando a hora da oração, um homem coxo era posto à porta formosa por muito tempo, e em lá chegando, um milagre aconteceu. O homem chegou paralítico e saiu curado. Houve um milagre retumbante na porta do templo. E você sabe, coisas grandiosas da parte de Deus provocarão reações. E o que aconteceu em decorrência disso? O que aconteceu é que por causa daquele milagre acontecido, por causa de um benefício feito a um homem que estava dependendo de um milagre, por causa de algo bom, aqueles apóstolos agora são jogados na prisão, são contestados diante do povo, são castigados diante das pessoas, são presos. Uma situação miraculosa, mas uma consequência danosa para aqueles que estavam fazendo a obra de Deus. E quando a gente olha o texto, você vê, o homem foi curado. E quando ele foi curado, ele entra no templo fazendo um barulho enorme, ele entra saltando, ele entra contagiando todo mundo. E quando ele chega, está num determinado lugar, os apóstolos acabam de entrar no templo e são questionados. E Pedro, como todo crente deve fazer, aproveita a oportunidade para falar de Jesus, para dizer quem é que havia feito aquele milagre. Ele entra no templo e aproveita a situação e começa a anunciar o nome poderoso de Jesus. E na primeira reflexão para a mensagem desta noite, eu quero que você aproveite para relembrar que o nome de Jesus é poderoso no céu, na terra, embaixo da terra, em qualquer lugar. O nome de Jesus é poderoso, é o nome mais forte, é o nome mais excelente. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a adoração da igreja é dele. Você veio aqui nesta noite por causa dele, para adorar o nome dele. Então aproveite a oportunidade para dar a ele a glória que é devida ao seu nome e adorá-lo na beleza da sua santidade.
Você consegue perceber a presença dele nesse culto? Tenho certeza que sim. Alguns já choraram, alguns já levantaram as mãos, alguns já deram glória a Deus, outros aplaudiram. Sabe o que está acontecendo? O mesmo Jesus está conosco nesta noite e nós podemos perceber a presença dele. Tal qual aconteceu naquele dia, o milagre acontece. Pedro aproveita a oportunidade para falar de Jesus, para instar com aqueles homens a que se arrependessem. E enquanto eles ainda falavam, a Bíblia diz que sobrevieram sobre eles o capitão do templo, os saduceus, os sacerdotes, e eles se doíam muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Havia uma reação dos sacerdotes, dos religiosos, do capitão do templo e da guarda do templo, pelo fato de que eles estavam anunciando aquilo que Jesus houvera feito. E saiba de uma coisa: quando nós começamos a anunciar aquilo que Jesus já fez, ou aquilo que Jesus está fazendo, isso vai despertar reações nas pessoas, tal qual naquele tempo. Hoje não é diferente. Começamos a falar de Jesus e as reações começam a acontecer. Começamos a anunciar o nome de Jesus e começamos a ver as manifestações contrárias, porque a pessoa de Jesus, quando anunciamos quem Ele é, isso de fato vai quebrantar alguns e vai incomodar a outros. Mas glória a Deus que existem milhares e milhões de crentes nessa nação que, quando ouviram falar de Jesus, quando ouviram anunciar o nome de Jesus e receberam a revelação de quem é Jesus, esses crentes, como eu e você, também manifestaram e entregaram a sua vida a Jesus, tomando uma decisão com Ele, entregando-lhe a vida. Aquele dia, eles enfrentam uma terrível oposição. Os saduceus, os sacerdotes, o capitão do templo, e eles estão muito doídos, porque eles estavam ensinando a respeito da pessoa de Jesus, e lançaram mão deles, e os encerraram na prisão, até o dia seguinte. Reflita comigo. Eles estavam a fazer a obra de Deus, estavam a cumprir o chamado, o ministério que o Senhor os havia confiado. Mas ao cumprir o ministério também precisamos entender que sofreremos as oposições. Ao cumprir o chamado de Deus, enfrentaremos as situações adversas. Ao cumprir o chamado de Deus, situações se levantarão bem perto de nós. E muitas vezes há aqueles que, quando os ventos se levantam, quando a oposição se levanta, se entristecem, se sentem mal, reclamam. Claro, aqui não, só lá no Rio de Janeiro, onde a gente mora, tem um grupo de gente doída, dodói. Situações se levantaram e eles estão a reclamar, estão a murmurar, conseguem ser crentes na hora da bonança, mas não conseguem ser os mesmos crentes quando a luta se levanta. E eu aprendo aqui, meus irmãos, que o crente em Jesus Cristo, ele está com Jesus, ele não larga Jesus, ele não sai do seu lugar, ele não arreda o pé, mesmo que situações se levantem, mesmo que o mar se torne bravio, mesmo que o diabo e suas hostes se levantem, e no mundo como nós estamos vivendo, as perseguições estão se levantando, os problemas estão muito claros diante de nós, estamos sendo confrontados e a nossa fé sendo atacada, mas aconteça o que acontecer, eu não largo Jesus por nada. Aconteça o que acontecer, a gente segura na mão de Jesus e vai. Aconteça o que acontecer, a nossa vida está guardada nele, nós somos dele, você está protegido por ele. Pode se levantar o que quiser se levantar, você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, você está à sombra do Onipotente, está guardado pela mão poderosa dele. Essa é uma situação que nós precisamos parar para pensar. Eu conheci a história de um pastor batista muito conhecido no Rio de Janeiro, de uma igreja tradicional da cidade de São Gonçalo.
Esse homem foi acometido por uma doença muito séria, que o levou à morte. E um dia a antiga revista Eclésia, já tem um tempo, fizeram uma entrevista com o pastor Mauro Israel, da primeira igreja batista de São Gonçalo. E ele já definhando para morrer. Perguntaram-lhe: pastor, o senhor crê que Jesus cura? Ele disse: creio. O senhor está orando para Jesus te curar? Não. Mas por que não? Se Jesus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se Jesus não me curar, sou eu que vou vê-lo, que vou ver a glória de Deus. Aconteça o que acontecer, você vai ganhar de qualquer jeito. Aconteça o que acontecer, você está do lado certo. Se Jesus cura, glória a Deus. Se Ele não cura, glória a Deus. Se a vida é preservada, glória a Deus. Se Ele leva, glória a Deus. Se acontece uma perseguição, glória a Deus. Se Ele dá a vitória, glória a Deus. Nós estamos do lado certo. E saiba de uma coisa, você com Ele sempre será a maioria. Você pode levantar as mãos para o céu e dar glória a Jesus? Levanta logo as duas. Levanta as duas e dá glória a Jesus. Você está do lado certo. Você está com Ele. Você está com Ele. Pode abrir a sua boca e dar glória a Jesus nessa noite. Glórias sejam dadas ao Senhor. Eles estão sendo perseguidos. São encerrados na prisão. Já era tarde, eles ficam até o dia seguinte. Mas a Bíblia diz que muitos daqueles que ouviram a palavra creram. E logo chegou o número daqueles que creram a quase 5.000. O que eu aprendo aqui? Aprendo aqui que eles podem até prender a mim. Pode até ser que alguma coisa aconteça e que você seja impedido de fazer a obra que Deus colocou nas suas mãos. Mas não tem ninguém que consegue prender a palavra de Deus. Não tem ninguém que consegue prender o poder da palavra. Prende o pregador, mas a palavra não pode ser presa. Prende o missionário, o obreiro, mas aquele que prega pode ter certeza, a palavra de Deus, ela cumprirá o propósito para que foi enviada. Você para, mas a palavra permanece. Eles estavam presos, mas o número dos que creram foi só aumentando. Pode dar glória a Jesus, sabe por quê? Porque aquilo que você está fazendo está ecoando na vida das pessoas, está ecoando na sua casa. Talvez eu esteja pregando para gente que é crente sozinho na sua casa, para você que aceitou a Jesus e a família ainda não se dobrou. Deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus não está presa, e na hora certa ela vai dar o fruto para que foi enviada. Glória a Deus. Eles estão presos, mas a palavra está agindo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vai cumprir o propósito para que foi enviada. A gente não tem o controle sobre o efeito que a palavra vai causar. Eu posso escolher o texto que vou ler, posso preparar um esboço, um sermão, posso preparar com conteúdo, tudo eu posso fazer. Mas o efeito que a palavra vai causar, ninguém de nós pode escolher. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ela entra na mente, vai no coração de alguém. Em um ela produz consolo, em outro ela produz correção. Alguém ela coloca de pé, tem outro que ela vai abater. A palavra de Deus é viva. Eu tenho controle sobre o que vou ler, sobre o que vou pregar, mas sobre o efeito que a palavra vai causar, eu não posso controlar isso. Eu quero te dizer uma coisa: essa palavra que é viva, ela está entrando na mente de pessoas nessa noite. Ela vai até o coração, ela vai percorrer o caminho que precisar percorrer. Tem gente que ela vai levantar, tem gente que ela vai abater, tem gente que ela vai curar, tem gente que ela vai ferir, tem gente que ela vai acalmar, porque a palavra é assim, ela é viva, ela é eficaz, ela faz aquilo para que foi enviada. Eles estão presos, mas a palavra está agindo. Olha que coisa interessante. Eu conheço a história de uma irmã. Eu pastoreei uma igreja do nosso ministério, uma das nossas igrejas, e a irmã Elisane orou pela conversão do marido 15 anos orando.
E o homem amigo da igreja, amigo do evangelho, vinha no culto, apoiava a esposa em tudo, mas não tomava decisão. Não tomava decisão. 15 anos a mulher orando, põe o nome dele, estava no círculo de oração, sempre orando, sempre pedindo ajuda. Um ótimo pai, um ótimo esposo, um sujeito correto, trabalhador, mas não tomava decisão. E um dia de culto, eu nem fiz o apelo, era uma reunião menor, e ele estava presente, pastora Rebeca. Quando terminou o culto, ele veio falar comigo assim: pastor, chegou o dia, hoje eu tomei a minha decisão, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Você não sabe o efeito que ela vai produzir. Vai vivendo a palavra, vai pregando a palavra, vai espalhando a palavra, vai anunciando a palavra. Ela está percorrendo o caminho que ela quer percorrer, e ela vai produzir o fruto certo, na hora certa, porque a palavra de Deus é assim. Eles estão presos, mas a palavra está agindo no coração das pessoas, e as pessoas estão crendo. No dia seguinte, eles reúnem-se novamente, os anciãos, os principais, os escribas, o sumo sacerdote, todos da linhagem do sumo sacerdote, chamam os apóstolos e os colocam no meio, e eles lhes fazem uma pergunta: com que poder, ou em que nome, ou em nome de quem fizestes isso? Tem coisas que, se eu usar o meu nome, não vai acontecer nada. Se você usar o seu, diante de um problema, de uma questão espiritual, de uma situação terrível, o nosso nome não causará nada. Mas não é o seu nome, o meu, pode ser o nome do homem mais poderoso do mundo, o nome da pessoa mais nobre do mundo. E eles perguntam aos discípulos: no nome de quem? Com que poder vocês estão fazendo isso? Isso é quase uma provocação. Os homens estão presos por causa de Jesus, por causa de um milagre, e alguém vem e pergunta: é no nome de quem? Com que poder vocês fazem isso? Isso é quase que dar o microfone na mão de um crente da Assembleia de Deus e dizer assim: fala. E eles começaram a dizer: é no nome dele. Pedro ousadamente toma uma posição, e diante de uma provocação, nós não podemos perder a oportunidade de falar quem é Jesus. Não podemos perder a oportunidade de anunciar o nome dele. Não é o nosso nome, nós não somos nada, tudo é ele. Nós não temos nada, tudo é dele. Nós não podemos nada, mas ele pode tudo. E quando alguém provoca, faz uma pergunta dessa, não convém deixar passar a oportunidade, porque a oportunidade perdida não volta. E eu quero te dizer uma coisa: provocaram o crente, ele disse quem era que estava agindo ali. Não perca a oportunidade de anunciar o nome de Jesus, não perca a oportunidade de mostrar quem é Jesus, não perca a oportunidade de falar do nome dele, porque o nome dele é o nome poderoso. Ele não perde a oportunidade. É no nome de quem? E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e ele começa um discurso: principais do povo, anciãos de Israel, somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Abre um parêntese aqui: se o homem continuasse doente, não aconteceria nada disso. Se o homem continuasse na porta pedindo esmola, nada disso aconteceria. Isso quer dizer, abre assim o parêntese na palavra, que se as coisas estão do mesmo jeito na sua vida, se não muda nada, ninguém vai se incomodar. Mas se um milagre acontecer, vai ter muita gente incomodada, vai ter muita gente preocupada. Eu quero te dizer uma coisa: não se importe com a oposição, não se importe com quem se levanta, não se importe com as coisas que vêm. Se Deus fizer alguma coisa, pode glorificar o nome dele, porque é ele que está agindo, é ele que tem o controle de tudo. Tem pessoas que até conseguem entender um fracasso, um problema, conseguem entender uma notícia ruim, mas muita gente não consegue aplaudir quando algo bom acontece, quando o sucesso chega, quando a cura
cura chega. Tem pessoas que até ficam contentes de saber que você está enfrentando uma adversidade, mas se a cura chegou, não se alegram. Mas eu quero também te dizer que tem gente que paga tudo para ver você bem, tem gente que daria tudo para ver você de pé, tem pessoas que oram por você, tem gente que está torcendo para ver você vencer, encontrar contigo no céu. Tem pessoas que estão dispostas a viver uma vida agradável, sentindo alegria com o sucesso daqueles que estão sendo cuidados pelo Senhor. Se nada tivesse acontecido, os discípulos não teriam passado por aquilo que passaram. Eles são interrogados e Pedro aproveita e ele diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é no nome desse que este estação diante de vós. É no nome dele, é no nome dele, é no doce nome de Jesus, é no precioso nome de Jesus, é no nome que a gente confessa na vida e na morte, que Ele é precioso para nós. É no nome, esse nome doce de Jesus, que enche a terra, que enche o céu, que enche a sua vida. É nesse nome de Jesus, o nome poderoso de Jesus. É nesse nome que a gente canta sempre: precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Jesus é tudo para nós, é no nome dEle, é por causa dEle. Pedro aproveita a oportunidade e diz: seja conhecido de todos vocês, de todo o povo, que é no nome de Jesus Cristo o Nazareno. E Ele os lembra: é aquele que vocês crucificaram. Não é outro Jesus, não é qualquer Jesus, até porque o nome Jesus era comum na Palestina naquele tempo, não era qualquer um. Ele diz assim: é aquele Jesus que vocês crucificaram, é aquele Jesus inocente que Pilatos lavou as mãos, é aquele Jesus que o povo disse que ele seja crucificado e o seu sangue caia sobre nós, é aquele mesmo Jesus que andou pelas ruas de Jerusalém carregando a cruz que não era dele, é aquele Jesus que vocês levaram ao Calvário, é aquele Jesus que gritou lá do alto da cruz: está consumado. É aquele Jesus, é o mesmo Jesus, é Ele, exatamente Ele, e Ele está a lembrá-los do crime que eles houveram cometido contra o Rei da Glória, da sentença de morte que foi imposta sobre Jesus. Mas, meus irmãos queridos, Pedro não para nisso. Ele diz: vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus, mas o meu Deus, o Deus e Pai, ressuscitou Jesus dos mortos. Pode dar glória a Jesus. Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Você está conseguindo perceber a presença dEle? Aí na galeria você consegue perceber a presença dEle? Você pode glorificá-lo nessa noite, esse Jesus que não só morreu, mas também ressuscitou. Ressuscitou. E aqui está dois pontos essenciais da doutrina cristã: Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Jesus morreu, mas não está pendurado na cruz mais. Jesus está vivo. Jesus morreu, mas ao terceiro dia as mulheres foram lá no sepulcro levar as especiarias que estavam preparadas, e quando chegaram, a porta do sepulcro estava aberta, a pedra havia sido removida, e quando entram, anjos de Deus dizem: por que vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Jesus morreu. Pedro afirma duas coisas categóricas: Jesus foi morto por vocês, mas não permaneceu morto. Jesus vive. O Pai o ressuscitou dos mortos. E é no nome desse é que este estação diante de vós. No versículo 11: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele está dizendo assim: vocês o mataram, o rejeitaram. E João diz isso: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E agora, meus irmãos, Pedro está dizendo, é no nome dele. Ele é a pedra rejeitada por vós, os edificadores. E aqui, meus irmãos, no nosso tempo como naquele, existem pessoas que ouvem a voz de Jesus e rejeitam a mensagem. Existem aqueles que diante de Jesus também tomam uma posição contrária de rejeição, porque diante de Jesus não há que se ter neutralidade. Ou a pessoa se rende, ou a pessoa o rejeita, ou a pessoa o aceita e leva-o consigo, ou vira-lhe as costas. Diante de Jesus não existe posição neutra. Ou Jesus é tudo para a gente, ou Ele é tudo para você, ou Ele não é nada. Jesus não divide você com ninguém. Jesus não divide você com mais nada. Não tem jeito de você ser dele dentro da igreja e não ser dele lá fora. Não tem jeito de você ser dele aqui no culto. E aliás, aqui no culto é fácil dizer que é dele. Aqui no culto é fácil a gente dizer, eu sou de Cristo. Mas dizer que é de Cristo tem um poder tremendo quando as luzes do templo apagam e você desce as escadas e a rampa e entra nas avenidas da cidade para dizer, eu sou de Cristo. A luz do templo apaga, mas a luz de Jesus continua brilhando. A luz do templo apaga, mas você vai brilhando para dentro de casa. A luz do templo apaga, mas Jesus vai com você, e você entra nas ruas, entra nos valados, nos campos, nos bairros, nos lugares mais distantes, e a presença dele vai com você. A neutralidade que alguns pretendem ter, ela não existe. Ou você é dele, ou você não é dele. Ou é totalmente dele, ou não tem jeito de ser parcialmente. Jesus não divide você com ninguém. Talvez eu esteja pregando para você aqui, que está cocheando entre dois caminhos, está demorando a tomar uma decisão, está adiando coisas importantes. Você não sabe o que vai lhe acontecer amanhã, você não sabe o que o futuro lhe reserva, o que o futuro lhe espera. Nós não sabemos. Existem situações, e no ministério pastoral nós enfrentamos situações do tipo, você está no casamento de alguém, numa noite, no dia seguinte está sepultando alguém, está consagrando uma criança no templo e está pregando no velório de outro. O ministério pastoral tem essas coisas, esses dilemas. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Aquele povo rejeitou Jesus e você vai continuar rejeitando. Aquele povo virou as costas para Jesus, mataram o Rei da Glória, e você vai continuar rejeitando Jesus, vivendo como Jesus estivesse morto. Talvez você hoje tenha vindo a esse templo para ouvir essa palavra, para tomar uma decisão, para a melhor decisão da sua vida ser tomada, porque Jesus te chama, Jesus te ama. Ouves tu, Jesus te chama. Ele te chama nessa noite com voz amorosa. Ele diz, você é meu, você é minha. Ele tem um projeto para você nessa noite. Glórias sejam dadas ao nome dele. Esse Jesus que vocês rejeitaram, ele foi posto como pedra angular de esquina. E aqui obviamente é uma citação que é característica para aquele tempo, e para o tempo era muito conhecida. A pedra angular, a pedra principal da edificação, era a linguagem do mestre de obras para dizer que aquela pedra era a pedra fundamental. E eu quero te dizer uma coisa: você pode colocar a sua vida sobre as coisas que você quiser, mas se a sua vida não estiver sobre Jesus, se a sua vida não estiver edificada em Jesus, se você não estiver totalmente firmado em Jesus, se você não puder cantar como no velho hino da harpa cristã, na rocha eterna, firmado estou eu e tenho a salvação, me esconde Jesus com o manto seu, velando-me com sua mão. Se você estiver firmado em Jesus, se a sua vida estiver edificada em Jesus, se você edificou sua casa em Jesus, se a sua história está edificada em Jesus, eu tenho uma notícia para te dar.
guardar, a sua vida não vai ser uma tragédia, sua casa não vai cair, a sua história não vai ser algo terrível, você não vai ter uma história para contar de tragédias, mas terá uma história linda para viver ao lado dele, porque aquele que está em Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram, aquele que está em Jesus está firmado, aquele que está em Jesus está seguro, aquele que está em Jesus está totalmente guardado. E obviamente que eu não estou dizendo que você está livre das aflições dessa vida, porque Jesus diz: no mundo nós teremos aflição, mas tem uma coisa, podemos ficar animados, podemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo, Ele já venceu o mundo. Glória a Deus. Eles rejeitaram, mas Jesus é a pedra principal da edificação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro usa aqui uma palavra na construção do seu discurso. Ele usa a palavra outro. E outro aqui não é outro do mesmo tipo, que seria alos. Outro diferente. Não tem outro diferente dele. Ele usa a palavra héteros. E ele diz assim: não há outro diferente dele. Não há outro maior do que ele. Não há outro melhor do que ele. Não há outro, não há outro, não há outro. Não há outro nome dado entre os homens. Os nomes mais importantes desse mundo passam. Pessoas influentes passam. O homem mais poderoso do mundo hoje, podemos arriscar talvez o presidente dos Estados Unidos. Um homem conhecidíssimo com todo o poder que tem nas suas mãos, mas não existe outro nome igual o nome de Jesus, equivalente ao nome de Jesus. Não tem outro que faça diferença como Jesus faz, não tem outro que é poderoso como Jesus é, não há outro diferente dele, não. O único é ele. Aqui Pedro está fazendo uma afirmação muito positiva. Ele está dizendo que o único é Ele, que é só Ele, que a gente pode confiar somente nele, que a sua vida pode estar baseada somente nele. Se você colocar sua esperança nele, a sua vida realmente terá a esperança que você precisa ter, porque não há outro, em nenhum outro há salvação, não há outro caminho, não há outra porta, não há outro redentor, não há outro nome. A religiosidade popular pode ensinar outra coisa, a tradição religiosa pode afirmar outra coisa, mas eu tenho vivido isso, eu tenho visto, até com pessoas de tradição religiosa, eu tenho dito o seguinte: o evangelho é simples e até uma criança entende. Quando a gente diz que não há outro, é porque não precisa buscar mais ninguém, não tem ninguém acima dele, não tem ninguém igual a ele, não há outro diferente dele. Se você pode ir a ele, você não precisa de outra porta. Se você pode falar com o dono, você não precisa falar com o subordinado. Se você pode falar com o Senhor da glória, eu tenho uma notícia para te dar: o véu foi rasgado, a porta está aberta e você pode entrar na presença dele, pode entrar na presença dele. Glória, glória, glória ao nome dele. O evangelho é simples, até uma criança entende. Se você pode falar com o dono, você não precisa falar com mais ninguém. Isso não quer dizer que desrespeitamos A, B ou C. Não é desrespeito, é constatação. Eu posso falar com o dono, eu posso ir à presença do Rei da Glória, eu posso entrar na presença do Pai e como filho, eu posso descansar nos braços dele, eu posso deitar-me nos braços dele, eu posso confiar nele, eu posso ter esperança nele.
Eu posso deixar as minhas causas, as minhas coisas, as minhas situações aos pés dele. Eu posso lançar as minhas ansiedades aos pés dele, não a outro. E como o homem não pode salvar-se a si mesmo. E nesta semana da reforma, a gente fala muito sobre isso. O justo viverá da fé, a salvação mediante o sangue de Jesus. Toda a constatação que temos por isso tudo, nós não podemos nos salvar. E eu me lembro aqui do culto que nós tivemos lá na Boas Novas do Rio de Janeiro, na sexta-feira, quando a Mauri e Zéza cantaram dizendo: para um grande pecador, um grande salvador. Para um pecador como eu, só Jesus. Para um pecador como eu e você, para pecadores como nós, só Jesus. Não há outro. Você pode chegar na sua casa, pode entrar no seu trabalho amanhã, pode levantar a cabeça, pode olhar com confiança para o futuro, porque Ele vive. Você pode crer no amanhã, porque Ele vive. Não há temor, não há temor. Se você entendeu isso, vai aquecendo o seu coração e saiba de uma coisa: não há temor, porque Ele vive. Você pode dizer: eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu tenho 3 minutos, fica de pé. Posso pedi-los para ficar de pé? Posso? Fique de pé, por favor. Me dê um sol maior, por favor. Ele está aqui. Não há outro nome. Eu tenho 2 minutos. Não há outro nome. Em 2 minutos Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua vida. Em 2 minutos Ele pode consertar o seu caminho. Porque não há outro nome. Deus enviou seu Filho salvar e perdoar, na cruz morreu, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Levante as mãos e cante. Porque Ele vive, posso crer. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, cante bem bonito, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então, terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, bem bonito. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque temor, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, levante a mão. Mas eu bem sei, que a minha vida, bem bonito para terminar, está nas mãos do meu Jesus, que vive.
mão para cá. Vocês que estão aqui à frente, repitam comigo as seguintes palavras: Senhor Jesus, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, sela no teu sangue. Reconheço que tu és meu Senhor, que tu és meu Salvador. Me purifica, me liberta agora em teu nome. Querido Senhor, te apresentamos essas vidas que tomaram a maior decisão de sua história, te aceitando como único e suficiente Salvador. Perdoa seus pecados, perdoa suas falhas, seus erros. Que essa noite a cédula do pecado, a certidão de óbito que Satanás havia escrito, seja rasgado e destruído agora, e a certidão de um novo nascimento venha a ser escrita com o sangue do Cordeiro. Nós profetizamos a libertação e salvação dessas vidas em nome de Jesus. Amém.